Uma figura encapuzada caminha por seu santuário pessoal, um campo de flores sem fim há décadas. Esse para percorreu o mesmo caminho com seus dias se misturando, mas hoje sua rotina é quebrada quando ele vê alguém caído entre as pétalas. Ao se aproximar, ele descobre um rosto surpreendentemente familiar. Alguém que eu não deveria conhecer de forma alguma. É Noah Grant, a amada heroína da sua história favorita. Seu ar misterioso está quebrado. Ele é seu personagem favorito de todos os tempos. Ele tem um ataque de pânico total dos fãs enquanto se pergunta por que está aqui, entre todos os lugares. De repente ele se lembra de um detalhe esquecido desde o início da história. A trama determina que ela escape sozinha, tentando-a deixá-la lá, mas que se dane a trama. Ele a carrega nos braços, recusando-se a abandonar sua heroína. Lembre-se de sua estranha reencarnação, uma viagem só de ida ao seu universo ficcional favorito. Este mundo é defendido por um grupo de heróis de elite conhecido como Guardiões. Seu favorito, Noah Grant, era um deles. Um guerreiro que lutou para proteger a humanidade. Lembre-se de seu passado trágico. O episódio que fez dele seu maior fã. Este é o mundo de Utopia of the Fallen Mist, o jogo ao qual ele dedicou toda a sua vida passada. Ele até se lembra de um pensamento distorcido de fã sobre seu destino sombrio no jogo. Sua história começou em um orfanato sombrio, um lugar sem o menor calor. Quando criança, foi tratada como uma serva, explorada e sempre exausta. Concluir uma tarefa brutal só levou a outra ainda mais humilhante. Eles a forçaram a trabalhar noite adentro sem demonstrar nenhum pingo de compaixão. O diretor do orfanato a vende por um mísero saco de moedas. Então eles a acorrentam e a levam para longe do único lugar que ela conhecia. Seu novo dono a trata não como uma pessoa, mas como uma propriedade. Qualquer esperança de uma vida melhor é instantaneamente destruída. Ela implora para ser inocente, mas seus gritos desesperados caem em ouvidos surdos. Para ele, ela nada mais é do que uma escrava, e seus sentimentos não importam em nada. Ele justifica sua crueldade dizendo que está apenas cumprindo seu papel neste mundo cruel. Com o tempo, a luz nos olhos da garota desaparece, sendo substituída por um olhar frio e vazio. Finalmente, ela é apresentada diante de uma figura mais poderosa. Esta misteriosa nobre se interessa por ele e decide comprá-lo para si. Pela primeira vez, ele recebe roupas limpas e um momento de dignidade. Noah devora uma refeição de verdade, um luxo que ela nunca conheceu. Enrolada numa cama macia, esta nova realidade parece um sonho impossível. Ele acredita que finalmente encontrou o seu próprio pedaço do céu, mas esta bondade é apenas o prelúdio para um regime duro e implacável. Ele se convence de que pode suportar qualquer sofrimento em troca daqueles breves momentos de paz. Previsivelmente, mesmo esta versão distorcida de uma casa não dura muito. Ela e outras crianças são levadas diante de um enorme muro, à fronteira do temido reino demoníaco. Desesperado, Noah pergunta por que seu suposto salvador os abandonou ali. O guarda revela a última ordem cruel da nobre, garantindo-lhe a liberdade. A nobre aparece dispensando o guarda para se dirigir diretamente às crianças. De pé no topo do muro, ele os parabeniza zombeteiramente por seus serviços. Ele lamenta a falta de entretenimento no mundo, revelando sua motivação distorcida para toda essa farsa. O rosto de Noah perde toda a cor quando ela finalmente entende a horrível verdade. Como presente, a nobre solta monstros sobre as crianças indefesas. A chamada hora do jogo começa e o caos irrompe instantaneamente. Paralisado pelo terror, Noah só consegue observar o pesadelo se desenrolar diante de seus olhos. No meio da carnificina surge um instinto desesperado de proteger os outros. Mas não é apenas instinto. Magia crua e selvagem de repente explode de sua mão. Os nobres ficam surpresos com esta mudança, mas duvidam que seu novo poder faça algum bem. Com um grito desesperado, Noah canaliza até a última gota dessa magia caótica. Ela se recusa veementemente a ficar parada e aceitar seu destino, esquivando-se do golpe esmagador de um monstro. Oprimida, ela só pode pedir desculpas por não ter conseguido mudar esse resultado horrível. Ao redor deles, as lutas desesperadas das outras crianças começam a desaparecer. Lágrimas de puro desespero escorrem por seu rosto enquanto ele enfrenta seu próprio desamparo. No entanto, um único pensamento permanece queimando dentro dela. Ele sobreviverá, sim ou sim. As horas passam, deixando-a como a última a enfrentar uma legião de monstros. O playground macabro faz suas vítimas uma por uma, deixando um cenário de devastação absoluta. Seu corpo finalmente desiste. Sua visão escurece e ela desmaia exausta. Este deveria ter sido o fim de sua trágica história. Mas o destino tinha outros planos. Quando o monstro se aproxima para acabar com ela, seu instinto de sobrevivência volta. Com sua última gota de força,
ele estende a mão, rejeitando completamente seu destino cruel. Um fogo acende em seus olhos enquanto ele libera uma última e desesperada explosão de poder. Ele ataca a fera, gritando seu desafio contra este mundo impiedoso. O monstro é completamente aniquilado pela força bruta de sua vontade. Seu rosto se torna uma máscara de absoluta determinação de viver mais um dia. O que se segue é um borrão de combate desesperado, um exército de uma só garota contra uma maré de criaturas. Depois de uma eternidade lutando, seus pés finalmente tocam um chão macio e pacífico. Ela se encontra em um lindo campo banhado por uma luz quente e suave, confusa mas segura. Ela percebe que os monstros desapareceram, substituído por um santuário sereno e mágico. Ao cair inconsciente, ele se pergunta se este lugar lindo e tranquilo é o paraíso. Seu último pensamento ao acordar é a paz que finalmente encontrou depois de uma vida de sofrimento, mas ele não acorda na vida após a morte, ele acorda em uma cama estranha e desconhecida. Desorientada e com dor, ela se assusta ao ouvir uma porta se abrir. Seu primeiro visitante não é uma enfermeira gentil, mas uma fera enorme com presas olhando para ela. Justamente quando ela pensava que o pesadelo havia acabado, outro parece tê-la encontrado em sua cama. Antes que ela possa gritar, uma figura encapuzada se coloca entre ela e a criatura. Com um único movimento sem esforço, o homem encapuzado joga a fera pela sala. A heroína encapuzada comenta calmamente que está acordada, como se lutar contra monstros fosse coisa de qualquer terça-feira. Por dentro, nosso protagonista fanboy luta para não perder completamente a compostura diante de sua heroína. O medo de Noah instantaneamente se transforma em fúria, atacando seu misterioso salvador. Uma força invisível atinge o homem encapuzado, jogando-o para trás. Ele fica surpreso ao perceber que ela já despertou sua habilidade característica tão cedo. Suas memórias de jogador de sua vida passada se encaixam, confirmando o que ele está vendo. É sua lendária psicocinese. O poder de manipular objetos com pura vontade, confundindo-os com uma ameaça. Ela libera uma tempestade de destroços em sua direção. Noah se defende desesperadamente, tentando manter esse poderoso estranho afastado. Ainda assim, ele desvia sem esforço todo o seu ataque psíquico com uma simples rajada de vento. Seus olhos se arregalam em descrença. Seu ataque final foi rejeitado como se nada tivesse acontecido. Um pensamento aterrorizante a atinge. Essa pessoa está em um nível completamente diferente dos monstros. Seus olhos brilhantes revelam um poder muito superior ao seu, mas em vez de revidar, ele calmamente reúne uma luz estranha em suas mãos. Sentindo uma abertura, Noah concentra todo o seu poder psíquico diretamente em sua garganta. Prefiro derrubá-lo do que ser capturado por outro monstro. Com cada fibra do seu ser, ele despejou seu desejo desesperado de sobreviver naquele único ataque. Por um momento terrível, parece funcionar, até que ele simplesmente se levanta. Isso quebra seu domínio psíquico como uma brisa suave. O rosto de Noah se contorce em pura descrença. Seu poder final era inútil. A reação do golpe psíquico quebrado a joga violentamente no chão. Deitado e completamente exausto, Noah só consegue olhar para ele do chão em completo desespero. Ele se inclina sobre ela, com seus olhos brilhantes declarando que tudo acabou. Sua vontade quebra, acreditando que todos os seus esforços foram inúteis. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele finalmente aceita seu destino cruel. Mas em vez de terminar, uma chama quente de cozinha aparece do nada. Seu misterioso captor começa a assar um frango inteiro bem na sua frente, tão calmo como sempre. O cérebro de Noah se recusa completamente a processar essa reviravolta absurda. Ele habilmente corta a comida, esquecendo-se completamente do monstro que acabou de lutar. Num instante, prepara um corte perfeito para o espeto. Com um gesto teatral, apresenta um kebab perfeitamente grelhado, pronto a servir. Ele oferece os espetos fumegantes à sua convidada aterrorizada, deixando-a absolutamente sem palavras. O cérebro de Noah quebra enquanto ele tenta entender por que um monstro de repente está grelhando kebabs. Ele, interiormente, se pergunta por que ela parece tão assustada, sem entender nada. Lembre-se que ela ainda é apenas uma garota aterrorizada e exausta que acaba de despertar seus poderes. Mas o seu medo é rapidamente acompanhado por algo muito mais urgente. Ele está com fome. A humilhação e a fome lutam para dominá-la enquanto seu estômago exige atenção. Ele oferece a comida a ela novamente, com intenções que permanecem um mistério total. Ela pega a estaca, sua mente girando para entender as intenções do monstro. Seus olhos giratórios revelam uma mente à beira do colapso total. Rendendo-se à fome, ele dá uma mordida desafiadora, como se o desafiasse. Nosso protagonista, entretanto, apenas espera que sua comida sem tempero seja comestível.
Ele a observa em silêncio, atordoado, enquanto as lágrimas de terror se transformam em outra coisa. A primeira mordida em carne simples quebra sua compostura e lágrimas de puro alívio começam a cair. Ele murmura em descrença. É apenas carne grelhada. Mas é mais do que você jamais sonhou. Uma única peça brilhante representa uma vida inteira sem calor ou conforto. Entre soluços, ele declara que é a coisa mais deliciosa que já provou. Pela primeira vez, saboreie não apenas a comida, mas a bondade pura e absoluta. Uma onda de alívio, exaustão e estômago cheio a atinge de uma só vez e ela cai em cima dele. Ele a abraça, lembrando-se de cada detalhe de seu passado trágico que ele conhecia de sua vida anterior. Ele se lembra de sua promessa de evitar os humanos após reencarnar como um monstro naquele mundo, mas ao vê-la sofrer tão de perto, sabe que jamais poderia abandoná-la. Com o que resta de suas forças, ela agarra fracamente a capa dele com uma única pergunta nos lábios. Em meio às lágrimas, ele formula a única coisa que precisa saber. Você está do meu lado? A pergunta vulnerável dela o atinge como um trem de carga. Seu coração de fã não resiste. Ele estica o peito imediatamente, tentando parecer que está declarando. Claro. Uma única lágrima de puro alívio escorre por sua bochecha. Pela primeira vez, ela lhe dá um sorriso genuíno e frágil e sussurra. Obrigado. A força emocional daquele sorriso corta todos os circuitos do seu cérebro. Ele entra em colapso silencioso como um fanboy enquanto Noah, curioso, pergunta se ele pode falar. Ela inclina a cabeça, surpresa que esse monstro encapuzado consiga entender palavras. Ao vê-lo tão nervoso, um pequeno sorriso aparece em seus lábios ao chamá-lo de interessante. Ele tenta agir com calma, mas o fato de ela chamá-lo de interessante o deixa totalmente desequilibrado. Noah solta uma risada amarga, admitindo que toda a sua vida foi um pesadelo longo e miserável. Com um sorriso triste, ela confessa que há muito tempo perdeu a esperança de que alguém a salvasse. Ele acha irônico, quase cruel, que seu salvador tenha se revelado um monstro e não um herói. Sentindo um estranho conforto ao seu lado, ele pergunta sem rodeios o nome do seu protetor. A pergunta o deixa em branco. Isso se refere ao nome da sua vida passada? Ela aponta o óbvio. Como monstro, provavelmente nem tem nome. Com um sorriso radiante, Noah declara que será ela quem lhe dará um. Seu cérebro de fanboy desliga completamente. Sua heroína suprema vai nomeá-lo. Enquanto entra em pânico, Noah pensa cuidadosamente sobre que nome dar ao seu novo parceiro. Seus olhos brilham quando ela encontra o nome perfeito para seu misterioso salvador, Rei. A simples perfeição do nome acaba derretendo o cérebro do fanboy. Ele levanta as mãos num gesto de alegria pura e absoluta. Ele adora seu novo nome. Tente manter compostura, lembrando a si mesma que a única coisa que importa é a felicidade de sua heroína. Por um momento ele deixa de vê-la como personagem e passa a vê-la como uma garota de verdade, viva e sorridente diante dele. Um momento comovente é repentinamente quebrado pelo ronco faminto de seu estômago. Ele gostaria de poder falar, diga a ela que sempre estará lá para protegê-la. Em vez disso, ele usa sua magia para criar mais comida, prometendo ser seu aliado incondicional. Enquanto comia, Noah agradece silenciosamente a Rei por sua gentileza. Ele finalmente tem um nome para seu protetor, mas com uma nova determinação nos olhos. Ele anuncia que não pode ficar naquele santuário para sempre. O mundo do rei para com seu anúncio repentino. Ir? Por que eu iria querer deixar aquele pedacinho do céu? Ela explica que, apesar de tudo, sente uma vontade irresistível de retornar ao mundo humano. Noah admite que não tem uma única lembrança agradável de seu passado, mas ainda não consegue parar por aí. Um sentimento estranho e inabalável lhe diz que ele deve retornar, aconteça o que acontecer, com o coração pesado. Ele declara que aqui seus caminhos devem se separar. Ela lhe lança um último olhar, agradecendo pela comida e pela gentileza. Com um sorriso agridoce, Noah se despede suavemente. A porta se fecha com um clique, deixando o rei completamente sozinho na súbita quietude. Ele a observa fugir, sentindo uma pontada ao perceber que ela estava falando sério. Rei entra em pânico interiormente. Ele não pode deixar sua heroína ir embora assim. Assim que ela sai, uma fera monstruosa salta das sombras. O rosto rugidor da criatura preenche sua visão, pronto para despedaçá-la. Mas em um instante, Rei aparece e manda o monstro pelos ares com um chute brutal. Ele a carrega nos braços, recusando-se a deixá-la sozinha em um mundo tão perigoso. Com uma pose dramática, ele se oferece para ser seu acompanhante pessoal. Para sua surpresa, seu aceno silencioso e determinado é tudo o que ela precisa. Um sorriso brilhante de alívio cruza seu rosto enquanto ele se agarra ao seu novo guardião. De mãos dadas, ele segue seu caminho, com sua sincera gratidão flutuando no ar. Céu estrelado, Noah se volta para seu companheiro silencioso. Ei, Rei,
Noah está sentado ao lado dele, deduzindo que seu poder não é uma magia comum. Ele se lembra de como sua própria magia falhou enquanto seu poder destruía monstros instantaneamente. Com uma centelha de curiosidade, ele pergunta se é um usuário habilidoso e implora por uma demonstração. Rei faz uma pausa por um momento, considerando o quanto ela deseja vê-lo. Em vez de uma visão chamativa, ele de repente agarra a perna machucada, pegando-a totalmente desprevenida. Uma luz quente e suave emana de suas mãos, envolvendo-a em um brilho curativo. Ele não apenas a está curando, mas também lhe dando bufos que restauram sua energia, espírito e dar-lhe regeneração. Noah olha para ele sem acreditar ao sentir como suas feridas se fecham milagrosamente. Ela fica de pé, totalmente revitalizada. Exclamando que ele é nada menos que um curandeiro, ela confessa com alegria que esperava um destruidor, mas esse poder brando a surpreende da melhor maneira. Rei admite internamente que depois de décadas de tédio em sua nova vida, ele dominou todos os tipos de habilidades, incluindo a cura. Ela fica fascinada pela ideia de um monstro curador, chamando de uma contradição ambulante. Ele decide que a única coisa que importa é que ela esteja feliz. Ignorando sua própria confusão com a lógica dela, Noah explica que para usar esses poderes é preciso canalizar a energia sagrada para o corpo. Essa energia é a maior fraqueza dos monstros. O que significa que apenas usuários habilidosos podem realmente derrotá-los. Isso faz de Rei uma anomalia absoluta, um monstro capaz de usar o mesmo poder que deveria destruí-lo. De repente, Noah viu seu destino no horizonte, um muro gigantesco. Ele identifica a enorme estrutura como a cidade-fortaleza de Urog, sua antiga casa. Rei olha para as ruínas, notando que todo aquele território foi abandonado quando a invasão de monstros forçou a humanidade a recuar. Noah declara que, com os guardas de fronteira à frente, ele estará seguro sozinho a partir de agora. Ele diz a Rei para retornar, insistindo que sua jornada juntos acabou, mas antes que ele possa protestar, uma lâmina o empala por trás. Rei só consegue deixar escapar uma expressão confusa e, sentindo o ataque inesperado, o rosto de Noah se contorce de puro terror ao ver seu protetor ferido. Ela grita o nome dele, observando com horror enquanto ele cambaleia com o golpe. Tomada pelo choque, ela só consegue observar a cena se desenrolar diante dela. Por um momento, ele se pergunta se este é realmente o seu fim. Então ele reage, agarra seu agressor e exige com raiva saber quem ele é. Com uma explosão de força, ele facilmente joga fora o misterioso atacante. Ele fica na frente de Noah atordoada, chateada porque um cavaleiro humano simplesmente teve que aparecer. Rei olha para sua ferida, admitindo que já esperava por isso, mas não tão cedo. Seu agressor é um guarda de fronteira. Um dos cavaleiros de elite que Noah acabará de mencionar. Os olhos do cavaleiro ardem com uma intensidade fria e concentrada. É claro que ele vem trabalhar. Mas a ferida no peito de Rei cicatriza instantaneamente com um brilho mágico. Para a surpresa do cavaleiro, Rei acha que um ataque do núcleo sagrado deveria ter sido fatal para qualquer monstro. Ele sorri por baixo do capô, porque não é um monstro normal. O cavaleiro não hesita e lança-se com velocidade ofuscante para outro ataque. Aparece atrás de seu alvo apenas para descobrir que Rei desapareceu no ar. De repente, Noah se joga entre eles, gritando para o cavaleiro parar. Ela permanece firme. Protegendo ferozmente aquele que salvou sua vida com as mãos estendidas, ele implora ao cavaleiro que perdoe seu misterioso amigo. O cavaleiro congela ao perceber que a garota à sua frente é uma usuária de habilidade poderosa. Os olhos de Noah ardem de desafio, recusando-se a deixar outra pessoa que ele ama se machucar. Ele liga os pontos e pergunta se ela é a sobrevivente do incidente do dia anterior. Um flashback sombrio confirma isso. Ela é a única sobrevivente do jogo cruel da nobre. A agressão do cavaleiro se transforma em alívio quando ele pergunta se ela realmente está ilesa depois daquele pesadelo. Noah está completamente confusa com sua mudança radical, sem entender o que aconteceu. Ele admite que esta situação está além dele e pede que o acompanhem ao seu superior. O cavaleiro se apresenta formalmente como Will Steele, desculpando-se por seu ataque impulsivo. Will explica que ele é um novato, um novo guarda de fronteira recém-designado para essa posição. Ele informa Noah que seus superiores ficarão entusiasmados ao saber que ele sobreviveu. Explica que eles estão indo para a área residencial dos guardiões logo além do muro. O jovem cavaleiro olha para trás perguntando se seu companheiro monstruoso vai com eles. Noah começa a suar frio. A realidade de colocar um monstro em uma fortaleza a atinge fortemente. Ela não consegue tirar da cabeça a imagem de Rei sendo empalado bem na sua frente. A expressão de Will endurece quando ele vê que não pode simplesmente deixá-los esperando. Decidindo que não tem escolha, o cavaleiro parte. Ele tira uma capa enorme,
um plano brilhante se formando em sua mente. Com um gesto dramático, ele envolve Noah completamente na vestimenta gigantesca. Will declara que irá escondê-la, enquanto o rei silenciosamente se pergunta o que acontece com o monstro óbvio ao lado deles. Will pergunta seu nome e ela se apresenta formalmente como Noah Grant. O cavaleiro explica que, assim como ela, todos os guardiões são usuários de habilidades poderosas. Com um dedo nos lábios, ele os avisa para manterem em segredo a existência do monstro. Ele os guia pela cidade, insistindo que Rei não pode ser descoberto. Seu destino é uma imponente fortaleza, sede dos guardiões. Will anuncia sua chegada ao comandante, enquanto Noah e Rei se apertam desconfortavelmente sob a capa. Sem esperar resposta, o cavaleiro abre as portas. Um homem lá dentro suspira, claramente irritado porque Will nem esperou por sua permissão. O comandante o encara, perguntando sarcasticamente se ele já ouviu falar em bater. Will pede desculpas formalmente a seu superior, a comandante Fredman Rosélia, que não está nem um pouco impressionado com a atitude de seu subordinado. Espiando de seu esconderijo, Noah se apresenta formalmente ao comandante. O queixo do comandante cai, seu comportamento severo se despedaçando instantaneamente. Ele bate o punho na mesa, perdendo completamente o controle com a revelação. Tomado pela emoção, ele segura os ombros dela, aliviado por ela estar realmente viva. Noah fica completamente surpreso com sua reação intensa. O comandante faz uma profunda reverência, desculpando-se por não ter evitado a tragédia. Noah insiste que não tem motivos para se desculpar. Os verdadeiros vilões eram os nobres. Liberato parece grato pelo perdão, embora a culpa ainda pese sobre ele. Com maturidade e calma, ela aceita formalmente seu pedido de desculpas e oferece-lhe o seu próprio. Liberato suspira de alívio, mas admite que é demais esperar que ela deixe para trás o desejo de vingança. Ele ressalta que a vingança não vai curar suas feridas e, no processo, chama Will de um completo problema de caminhada. Will percebe que ficou profundamente aliviado ao vê-la segura, perguntando-se se ela é algum tipo de tsundere. O comandante corta o momento emocionante com um agudo e bem que continua, apontando finalmente a protuberância sob o manto. Perguntando o que acontece com sua bagagem. De repente, uma voz abafada sob a roupa exige ser liberada. Liberato fica boquiaberto, admitindo que isso supera em muito suas expectativas. Rei flutua para fora da capa e o comandante admite que nunca viu um monstro tão estranho. Ele não ataca imediatamente para defendê-lo, insistindo que Rei a salvou e nunca machucaria ninguém. O comandante observa que Rei não corresponde a nenhum recorde de monstro, mas ainda assim não pode deixá-la solta. Liberato se dirige diretamente a Rei, fazendo a pergunta de $1 milhão. Você está realmente do lado de Noah? Rei estica o peito, gritando por dentro que, claro, é seu personagem favorito. Ele corajosamente declara que duvidar dele é rude, deixando os guardiões momentaneamente sem palavras. O comandante acaricia o queixo. Admitir que esta situação absurda é muito mais interessante do que eu esperava. Liberado decide que todo esse caos exige uma reunião executiva, mas por enquanto há assuntos mais urgentes. Ele se vira para Noah, confirmando que ela realmente despertou seus poderes únicos. Will explica que como usuária de habilidade, seu único caminho é se tornar uma guardiã. Com triste determinação, Noah aceita, admitindo que não tem outra vida para a qual voltar. O comandante e Will compartilham um sorriso caloroso, dando-lhes boas-vindas oficialmente em suas fileiras. Quando estão prestes a encerrar o assunto, Noah se lembra de um detalhe crucial sobre seu parceiro. Ele se vira para Rei com um sorriso curioso, declarando que ele também deve ser um usuário de habilidade. Os dois guardiões ficam completamente chocados com sua declaração ousada. Noah aponta um Rei completamente perdido, afirmando com segurança que tem poderes como eles. Mais tarde, Noah finalmente recebe um quarto próprio nos aposentos dos guardiões. Pela primeira vez na sua vida, você mergulha em um banho quente e luxuoso. O simples conforto é tão avassalador que quase a faz chorar. Flutuando na água, ele se pergunta se realmente merece essa paz recém-descoberta. Os guardiões deram-lhe um verdadeiro lar, conceito que ainda lhe é estranho. No dia seguinte, Will decide visitar seu novo recruta. Ele bate na porta, perguntando-se como está se adaptando à sua nova vida. Ao entrar, você encontra a cena surpreendente de uma refeição já sendo preparada. Ele educadamente aparece lá para verificar seu novo companheiro, mas antes de girar a maçaneta para sair novamente, uma força misteriosa puxa sua mão. A porta explode de repente com uma rajada de vento, jogando o cavaleiro novato para trás. Ele está completamente desnorteado, imaginando de onde veio um vendaval tão poderoso.
A força invisível o empurra para dentro da sala, pegando-o completamente desprevenido. Com uma batida, a porta se fecha atrás dele, deixando-o preso com o que quer que tenha feito isso. Will se levanta, perguntando se isso foi obra do misterioso parceiro de Noah. Raio. Agora ostentando um impressionante avental doméstico, ela faz uma pose orgulhosa e leva todo o crédito. Ele explica que não queria que nenhum outro guardião o visse. Então ele simplesmente abriu a porta. Will só consegue olhar. Seu cérebro está tentando processar a imagem de um monstro de avental preparando o café da manhã. Will olha incrédulo, perguntando-se por que um monstro está cozinhando com tanta calma. Rei explica que está preparando comida para Noah, deixando o cavalheiro completamente confuso com esse monstro caseiro. A palavra ontem faz a mente de Rei girar, lembrando o turbilhão de acontecimentos que os trouxeram até aqui. A cena volta para o momento em que Noah declarava com segurança que seu misterioso parceiro era um usuário de habilidade. Ambos os guardiões ficaram chocados com a ideia inédita de um monstro usar seus poderes. O comandante perdeu completamente a calma, gritando que algo assim era absolutamente impossível, mas sua descrença rapidamente se transformou em intensa curiosidade, exigindo saber que tipo de habilidade Rei tinha. Em resposta, Rei conjurou calmamente uma esfera de pura luz sagrada bem na frente do comandante atordoado. Liberado, Sok sentiu a energia sagrada fluir diretamente do monstro para sua própria mão. Ele imediatamente a reconheceu como uma habilidade de cura de alto nível, um poder tão raro que é praticamente uma lenda entre os guardiões. O comandante declarou que Rei era uma ameaça de nível executivo, perdendo completamente a compostura. De volta ao presente, Will admite que toda aquela cena foi uma loucura, antes de perguntar onde está Noah. Rei apenas olha para ele, parecendo não ter ideia do que está falando. Só então, Noah aparece, e os dois meninos ficam surpresos com sua presença radiante. Will entrega um pacote desajeitadamente, explicando que são suprimentos extras dos guardiões. Noah se sente sobrecarregado, pensando na comida, nas roupas e agora no lar que lhe foi dado. Com um sorriso brilhante, ele lhes oferece sua mais sincera e profunda gratidão. Will cora, insistindo que está apenas cumprindo ordens, enquanto Rei fica cega pelo sorriso deslumbrante de sua heroína. O senhor informa que haverá uma reunião mais tarde e que voltará para buscá-la. Quando a porta se fecha, Noah e seu monstruoso guardião estão sozinhos novamente. Noah abraça os suprimentos, admitindo que achava que ela só serviria por ser escrava por toda a vida. Mas Rei acaricia sua cabeça suavemente, insistindo que esta nova vida é algo que ela mesma conquistou. Ele silenciosamente deseja poder dizer a ela para começar a ter mais autoestima, deixando-a corando adoravelmente. O seu dia é subitamente interrompido pelo delicioso aroma de uma refeição caseira. Ela corre para a mesa, impressionada por Rei ter preparado um café da manhã completo para ela. Ao se sentar para comer, você não consegue deixar de se perguntar como uma alma tão gentil pode ser um monstro, mas com apenas uma mordida você derrete que ele tenta conquistá-la com sua comida. Ao vê-la tão feliz, Rei promete melhorar ainda mais suas habilidades culinárias. O café da manhã tranquilo é interrompido quando ela de repente se lembra do pacote que Will trouxe. Seus olhos brilhantes se fixam na caixa, imaginando que seu novo aliado deixou para trás. Dentro do pacote, Noah encontra um livro com um herói lendário na capa. Rei tenta decifrar o título, mas Noah imediatamente o reconhece como um famoso conto heróico. Ele tem uma ótima ideia. É a oportunidade perfeita para finalmente aprender a língua deste mundo. Noah conecta as peças, percebendo que seu amigo monstro não sabe ler. Com gestos desesperados, ele implora que ela o ensine, ansioso para entender as palavras de uma vez por todas. Sua expressão muda quando ela admite que, como escrava, também nunca foi ensinada a ler. Ele sorri tristemente, explicando que conhece a história pelas ilustrações, não pelo texto. Rei desmaia derrotado, sua esperança de aprender a ler destruída. Uma fúria repentina ferve dentro dele enquanto ele culpa o comandante por esse enorme descuido sob os cuidados de Noah. Noah alegremente decide pedir aulas ao comandante, sentindo falta da fúria silenciosa e protetora de Rei. Mas essa raiva logo se transforma em uma dura percepção sobre o mundo em que estão. Lembre-se que os livros são um luxo da elite e que o conforto dos guardiões nada mais é do que uma gaiola dourada. Em troca desse status, eles deverão arriscar suas vidas na linha de frente contra os monstros. Enquanto Will orienta, Rei só consegue pensar em quão cruel é o mundo do jogo. Noah nervosamente quebra o silêncio, perguntando como realmente são os executivos guardiões. Will lhe dá um sorriso tranquilizador, prometendo que, no fundo, todos são boas pessoas.
Ele pergunta se ela está pronta para conhecê-los, e ela balança a cabeça corajosamente, pronta para o que vier. Respirando fundo, Will abre as pesadas portas da sala de reuniões executivas. No interior, os guardiões mais poderosos da fortaleza os aguardam, com um olhar intenso fixo nos recém-chegados. Um guarda carismático o cumprimenta com um sorriso conhecedor, anunciando que estava esperando por eles. Um elfo de língua afiada exige que o comandante explique esta intrusão repentina. Outro executivo zomba do elfo perguntando o que chamou tanto sua atenção. Um guardião de aparência estoica descarta toda a situação presumindo que não vale a pena seu tempo. Seu companheiro igualmente impassível intervém imediatamente para apoiá-lo. Um membro mais jovem do grupo pergunta nervosamente se está tudo bem. O primeiro guardião ressalta que, embora houvesse problemas, o elfo agiu sem saber de toda a história. O elfo responde mal-humorado que sua calma é incrivelmente irritante, enquanto ele ri. Ela diz para ele não ficar chateado e se acalmar, acabando com sua pequena birra. Rei observa silenciosamente a discussão, percebendo que esta reunião executiva é apenas um bando de esquisitos disfuncionais. O elfo bufa, claramente impressionado com a situação. Noah permanece no centro da sala, sentindo a intensa pressão de seus olhares. Um guardião mais calmo observa com uma expressão suave, quase tímida. O líder carismático corta a tensão, pedindo a Noah que se apresente formalmente. Com uma reverência profunda, ele anuncia que seu nome é Noah Gran e pede sua orientação. A garota tímida cora, dizendo a ele que não há necessidade de ser tão formal com eles. Uma mulher alegre chamada Rose dá um passo à frente, declarando que todos ali são basicamente uma família. Outro guardião intervém, admitindo ter ouvido falar que passou por uma experiência terrível. Ele sorri e se apresenta como Eric, dando-lhe as boas-vindas oficialmente ao time. Até o estoico guardião abre um pequeno sorriso, dizendo-lhe para relaxar porque agora são camaradas. O homem chama a atenção da elfa Lilia, ressaltando que ele é mais jovem que o comandante. Lid o ignora, voltando-se para Noah com uma oferta um tanto rude de se dar bem. Outra guardiã, a tímida Tuvaki, pergunta nervosamente se ela também pode se apresentar. Noah olha na direção deles enquanto Tuvaki coloca a cabeça para fora, claramente odiando ser o centro das atenções. A pobre menina fica instantaneamente em branco, oprimida pela pressão social. O líder dá as boas-vindas oficialmente a Noah, segurando desajeitadamente uma bolsa de aparência muito suspeita. Ela aceita alegremente, enquanto o rei comemora interiormente que sua heroína encontrou um lugar ao qual pertencer. Mas os demais executivos não se deixam enganar e exigem imediatamente saber o que há no saco. Eric afirma enigmaticamente que a bolsa é o problema principal, deixando o rei implorando silenciosamente por misericórdia. Rei percebe que não há escapatória. Esses executivos estão em outro nível. Cercado pelos superiores, Rei se pergunta se conseguirá sair vivo dessa reunião. De repente, uma onda de pura intenção assassina irrompe de um dos guardiões. Lydia cerra os dentes, deixando claro que não gosta dos monstros de seu quartel-general. Em um piscar de olhos, a tímida Tuvaki avança com a espada desembainhada. Com o olhar fixo no alvo, sua intenção letal muito clara. Pela primeira vez, Rei percebe que esta pode ser uma luta que ela não poderá vencer. Antes que ele possa reagir, Lilia se junta ao ataque, atacando por baixo. Eric intercepta com um choque de aço enquanto toda a sala se transforma em caos. Tuvaki segue com um chute rápido, fazendo Rei tropeçar enquanto Noah grita o nome dela. Rose se junta ao ataque coordenado, suas mãos brilhando com um poder formidável. A mão luminosa de Rose alcança Rei. Suas intenções são incertas, mas definitivamente não são amigáveis. Ele toca e Noah grita com o comandante enquanto seu amigo cai. Jogada para o lado, Noah treme de terror enquanto o caos se instala. Tuvaki e Lilia se afastam repentinamente, pedindo desculpas por agirem por instinto ao sentirem um monstro. Noah corre até Rei, temendo que os guardiões o tenham realmente machucado. Rei está atordoado por dentro. Sua velocidade era tão grande que ele nem conseguia reagir. Lily timidamente admite que disse a Tuvaki para se acalmar. Mas suas palavras foram muito mal escolhidas. Eric zomba, perguntando se essa é a definição de calma para alguém. Lily afirma que ela não estava falando sério. Enquanto Tsubaki confessa que não sabe se conter, Eric agradece a Will, corado, por trazê-los, admitindo que isso era de se esperar. Noah olha para eles, furiosa por estarem questionando as boas intenções de Rei. O comandante corta a tensão, decidindo que finalmente chegou a hora de uma explicação adequada. Ele apresenta formalmente o estranho convidado, anunciando na sala que seu nome é King. Os executivos atacam imediatamente.
Sua intensa curiosidade superando completamente sua cautela, eles o bombardeiam com perguntas, incapazes de processar a ideia de um monstro salvando pessoas e usando seus poderes. Liacheda aponta que um monstro com uma habilidade de cura de alto nível é um recurso valioso demais para ser abandonado. Rose intervém, surpresa ao saber que esta estranha criatura é uma curandeira como ela. Mas a comandante esclarece que o poder de Rei está focado em um único alvo, ao contrário de sua cura em área. Ele admite que se Rei pudesse usar múltiplas habilidades ao mesmo tempo, sua existência seria absurdamente desequilibradora para o mundo. Eric se inclina em sua direção, perguntando se pode contar com sua ajuda, e nosso herói aceita silenciosamente esta nova aliança. Liberado comenta que a confiança dos executivos nesse estranho já é ridiculamente alta. Rose se senta, confessando que o monstro à sua frente não parece mais uma ameaça. Noah intervém, insistindo que Rei nunca foi uma ameaça. Eric reflete silenciosamente sobre o estranho rumo dos acontecimentos, com um gesto pensativo. Rei admite internamente que não conseguiu nem reagir ao ataque relâmpago de seu Bubaki. Os outros guardiões ficam completamente deslumbrados com o potencial de Rei, e sua reação é uma mistura de espanto e excitação. O comandante explica que a habilidade de RO fortalece aliados e enfraquece monstros, tornando um sistema de suporte individual. Fred brinca que com Rei por perto, o enorme fardo de Rose poderia finalmente ser aliviado. Rei silenciosamente confirma sua avaliação com um aceno simples e firme. O comandante explica que para usuários de habilidade, a energia sagrada é um buff poderoso, o que torna o Rei um power-up ambulante. Para qualquer outro monstro, essa mesma energia sagrada seria uma viagem só de ida ao nada. Mas o poder do Rei é hiperconcentrado, capaz apenas de capacitar uma pessoa de cada vez. Rose admite que embora suas habilidades de área sejam mais versáteis, Rei ainda será de grande ajuda. Eric é totalmente receptivo a você. Mas Lily insiste em mantê-lo sob vigilância rigorosa por enquanto. Até o time do Tuvaki apoia a ideia, concordando que Rei deveria ficar. O estoico guardião oferece boas-vindas condicionais, avisando que não mostrará piedade se Rei se voltar contra eles. Lige aceita vigilância com relutância, tentando esconder que cada vez mais aceita a situação. Com o debate resolvido, o comandante declara oficialmente que a decisão foi tomada. Rei exibe com orgulho sua nova licença, que lhe garante acesso sob o olhar atento dos executivos. Lid imediatamente pergunta como eles vão explicar isso ao resto dos guardiões enquanto Noah sussurra animadamente para um Rei totalmente corado. Eric sugere reservar um tempo para provar a lealdade de Rei, e Lyria relutantemente interrompe a reunião. Na saída, Lyria faz um raro elogio a um Will completamente corado pelo bom trabalho. Ele então repreende Tsubaki por interpretar suas palavras tão literalmente, apontando que um novato nunca poderia ter lidado com aquele ataque. Tsubaki, mortificado, pede desculpas a Will, que ainda tenta processar tudo o que aconteceu. Mas a sua verdadeira preocupação é o comandante, que lhe pede discretamente para falar em privado com o homem libertado.